Bom, César, a gente está vendo talvez o maior choque comercial da história registradas, né? A gente está falando da maior potência econômica, talvez muito provavelmente de toda a história global relativamente, com poder militar imenso, poder monetário como nunca se viu, não, poder financeiro como nunca se viu, dada a complexidade das relações entre países, e essencialmente o que a gente está observando é um redesenho de todo o sistema global de comércio, sistema global de fluxos de capital e o sistema financeiro global também. E a gente pode entrar em cada um desses elementos, mas de maneira muito breve. A reação chinesa é uma reação esperada, eu acho que é praticamente a reação que o governo Donald Trump esperava e desejava, porque facilita a conclusão dos seus planos, que é de dividir o mundo em dois grandes polos, com órbitas comerciais e financeiras muito bem demarcadas, numa concorrência intercapitalista entre China e Estados Unidos, de maneira que os Estados Unidos vai tentar criar uma competição por quem consegue atrair mais países, com quem consegue atrair mais investimentos, quem consegue atrair mais parceiros comerciais para sua órbita. Isso foi dito pelo Scott Bessent num artigo que ele escreveu para The Economist antes de ser nomeado como secretário do Tesouro no final do ano passado, depois da eleição do Trump. E ele deixa isso muito claro. Olha, os Estados Unidos tiveram 40 anos aí de defesa do livre comércio, pelo menos, de defesa, né, do que eles chamam de livre fluxo de capital, tudo, e na não é nada claro onde que eles perderam, porque me parece ser um país que, né, está na dianteira do mundo há pelo menos aí 70 anos, 80 anos, mas de qualquer maneira se criou essa percepção de que os Estados Unidos são uma vítima desse sistema e que por isso ele precisa ser redesenhado. Eu acho que vale a pena a gente, né, chavar um pouquinho assim quais são essas dimensões de derrota, de vitória, o que tem de discurso, o que tem de realidade, mas não me parece que a China está numa posição frágil. Então é evidente, quando você tem o poder econômico, tecnológico, militar, como a China tem, não faz nenhum sentido baixar a cabeça frente a uma ameaça absolutamente despropositada, né, do ponto de vista dela, do país. Então, os chineses estão agindo como eles sempre agiram, de maneira muito fria, muito objetiva e realista. Quer me atacar? Vou reagir. Põe 69%, vou dar 34%. Quer pôr 104%? Vai reagir colocando mais. Eu até quero trazer um pouco da dimensão, porque tem muito alvoroço na retórica trumpista, maga, mas que não sobrevive a um confronto direto com a realidade. Os Estados Unidos, vamos pegar, deve ter algo em torno de 360 milhões de habitantes, se tiver tanto, tá? 350, 360. É um mercado muito potente, é um mercado imenso, rico, próspero, a economia mais rica do mundo, em termos, né, de riqueza total gerada, está ali sendo já, né, aproximada pela China e pela Índia, mas o mercado chinês tem 1,5 bilhão de pessoas, mais ou menos 5 vezes maior, pouco menos que 5 vezes maior. É esse mercado que atrai as empresas americanas. É essa magnitude de comércio que atrai as universidades americanas, faz com que elas invistam na China, com que elas busquem trabalhar não apenas a tecnologia que o sistema de inovação chinês produz, mas também o seu mercado interno. Então, quando o Trump fecha, por assim dizer, o acesso à economia americana, impondo tarifas, a China simplesmente reage dizendo, sem nenhum problema, eu vou aplicar aquilo que você está aplicando, que é reciprocidade. E o que a gente está vendo é a produção de um cenário que não é muito ruim para todo mundo, porque quando os Estados Unidos tarifam literalmente em geral, né, da maneira como eles fizeram, de uma maneira incrivelmente arbitrária, e com base, se houver algum elemento técnico muito frágil, o efeito é paralisar o comércio internacional, ainda que brevemente, para que você possa reacomodar, né, a oferta de bens, a demanda por bens,
E com isso, a gente tem, né, como na pandemia, uma incerteza. Não é à toa, César, que o índice que mede a incerteza, ele atingiu, já sobrepassou os índices de incerteza da pandemia, quando a gente não sabia se ia ter vacina, quando a gente não sabia se essa era uma doença que poderia ser combatida. Então, para pensar o tamanho e a profundidade do choque para você gerar nos mercados financeiros, cujo único trabalho é apreciar e valorar risco. Onde está o risco? Quanto é? Quais são os impactos? Eles estão mais perdidos do que eles estavam na pandemia que estava ameaçando literalmente toda a humanidade. Essa é a profundidade do choque que a gente está vivendo hoje. E a ação americana, né, de insistir no tema, de forçar, de escalar o conflito, agrava ainda mais o problema. André, eu estou fechando aqui o teu áudio para te fazer as perguntas, porque está dando uma sobreposição quando eu falo e aí vai ficar de difícil compreensão para as pessoas. Perfeito. Isso posto, parece, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que você acredita que, de fato, a China não vai ceder a essa pressão, a esse processo de intimidação que está sendo proposto por Washington. A que tudo indica, esse processo deve continuar. Difícil saber até que ponto, qual é o paroxismo desse processo, porque se o Trump sobe mais 50, vai a 104, Pequim deve subir nessa mesma proporção, é difícil estabelecer, bom, onde é que isso vai dar no fim das contas. Considerando que esse processo ainda é relativamente obscuro, que ninguém sabe para onde que isso vai, como é que isso vai acontecer de fato, qual é o cenário mais provável que você vê? E assim, eu sei que é extremamente difícil, mesmo para alguém absolutamente capaz e que está aí assim, a fina flor, o estado de arte das ciências econômicas, mas isso é difícil estabelecer prognóstico até para alguém como você, eu entendo isso. Mas o que você vê acontecendo no curto prazo, caso esse processo continue? Quais são as principais consequências que as pessoas que nos escutam nesse momento podem esperar, caso essa guerra comercial siga escalando, que é, ao que tudo indica, o que deve acontecer? Então, eu acho que a ciência econômica, como qualquer parte da ciência, né, ela tem dificuldade em lidar com o novo, com transformações estruturais, e nem se deve, acho que, exigir do conhecimento científico que tenha a capacidade de lidar com coisas que a gente está construindo, né, no momento em que a gente o está fazendo. Mas, se eu tivesse que colocar, acho que tem alguns cenários, tá? Existe um cenário limítrofe, que é o presidente Trump, ele acha que o problema nos Estados Unidos é o déficit comercial em bens. Não é o déficit comercial em serviços, que ele nem cita serviços. É o déficit comercial em bens físicos. E ele acha que tarifa é a cura para esses problemas. E de fato pode ser, porque se a repercussão sobre o comércio internacional for paralisar o comércio, se você paralisar o comércio internacional, você não vai ter déficit, acabou o déficit. Certo? Mas também acabaram as importações, acabaram as exportações. Você vai tornar todas as economias autarquias e isso resolve o problema que ele está dizendo que é o maior problema americano, que obviamente, nitidamente não é, e aí não sou eu dizendo, né? Tem vários analistas, pesquisadores que estudam comércio internacional há muito tempo, observando, evidentemente, que não faz muito sentido esse foco apenas no comércio de bens. Então, só para dar um exemplo, né, a Europa tem um déficit, um superávit comercial com os Estados Unidos, cerca de 150 bilhões de dólares. Só que o superávit em serviços dos Estados Unidos é de 100 bilhões de dólares. Então, o déficit não é de 150, é de 50, o que já colocaria a União Europeia, que é um continente, né, numa posição muito menos, vamos dizer assim, assintosa, ainda que dessa maneira limitada e vamos colocar assim, muito restrita, né, que está sendo usada para avaliar a relação entre os países e os Estados Unidos.